Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa viagem maravilhosa, onde nós vamos construir muito conhecimento juntos. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Bom, na aula de número 4, nós temos aí o esporte com intenções de lazer e profissionalização. Por detalhamento, nós vamos falar um pouco aí sobre o esporte educacional, o esporte de rendimento, o esporte de participação, a profissionalização de atletas de rendimento, né? E, por fim, é o esporte como lazer. São muitos tópicos, são muitos elementos que podem nos guiar aí dentro desse universo vasto da educação física, mas nós vamos explorar cada um deles nesta aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Bom, e para nós falarmos de esportes, com toda essa perspectiva da profissionalização, de como funciona esse mercado, esse ambiente, né? A gente está acostumado a ver o espetáculo, a ver isso aqui, o estádio lotado, as bandeiras, a torcida, os fogos, né? O placar, mas quando a gente olha ali para o atleta, para esse quesito da profissionalização, pontos importantes precisam ser levados em consideração, né? O treino, a rotina de atividades e o ponto talvez que chame bastante atenção, mas também que é muito importante, olha só, a receita que essa galera movimenta, né? A receita que os atletas, o pagamento, o salário, os valores que eles trabalham. E aí eu fiz um levantamento aqui básico para a gente conhecer, aparece para nós agora, olha só, o Ronaldo, o Messi, por exemplo, olha só, eles movimentaram aí 130 milhões de dólares, né? São astros do futebol. E a gente vai ter também o LeBron James, né? Que é um astro do basquete, 119,5 milhões de dólares. É muito dinheiro. O Mbappé e o Johnson, que o Mbappé é astro do futebol, o Johnson do basquete, né? E também o campeão do boxe, aí, o Canelo Álvares, movimentaram 110 milhões. São aspectos importantes e não para por aí. A gente tem também, olha só, no golfe, que é um esporte de campo e taco, né? O Mickelson, ele movimentou 106 milhões de dólares. Outro atirador, o arremessador aí bastante famoso, o Stephen Curry, ele movimentou 100,4 milhões de dólares. A gente percebe que a profissionalização do esporte, né? A profissionalização do indivíduo enquanto atleta é fundamental a gente olhar para esse aspecto, porque quando você investe nessa carreira, o retorno em algum momento ele vem. Demora um pouco, não pensa que você vai começar a treinar hoje e amanhã você já vai estar recebendo os milhões na conta. É toda uma carreira que você precisa construir, é toda uma carreira que você precisa se dedicar, mudando rotina, se adequando ali com bastante disciplina também. É o ponto que talvez a gente esqueça de olhar. Olha para as cifras do contra-cheque do atleta e não olha para a corrida, para a jornada que ele executa ali, que ele passa diariamente até chegar a isso aqui, tá bom? E para a gente aprofundar um pouco mais nessa ideia, vamos entender o conceito, o que é ser atleta. Olha só, a palavra atleta, ela vem aí do grego, né? Atletes, atletes, tá certo. E, por sua vez, o termo aetos, que significa esforço. Basicamente o que falei que nós precisamos fazer antes de chegar no ápice da carreira aí, recebendo um salário muito bom, né? Precisa muito esforço, muita dedicação. E aí, atendendo aí a sua origem etimológica, o atleta é aquele que compete com esforço por um prêmio, tá bom? Não só a motivação financeira, mas também vencer a competição, ser, quem sabe, o primeiro do ranking, ser um referencial dentro da sua modalidade, são aspectos que movimentam, que estimulam, instigam ali esse indivíduo a ser, de repente, o melhor dentro da sua modalidade, ou pelo menos não parar de tentar ser o melhor dentro da sua modalidade. Bom, e aí a gente segue, né, nessa perspectiva, a cartela mostra para a gente como muitas outras atividades
o atletismo. A gente vai aprofundar agora sobre o atletismo. Ele surgiu na civilização grega antiga. O atleta era um participante das competições esportivas realizadas ali periodicamente, que são os Jogos Olímpicos ou os Jogos Píticos, os Jogos Istmicos, entre outras competições. Elas aconteciam ali nos estádios, né? E trazem essa característica do atleta, do esforço. Então a gente percebe que não é algo tão novo. Olha só, a gente tinha ali as competições, os duelos, as lutas, né? Desse universo, desse momento histórico vivido aí pela humanidade. Então o atleta, o indivíduo atleta, ele não é algo que surgiu agora. É algo que vem bem das sociedades antigas. E o principal requisito para ser reconhecido como atleta era ser um cidadão grego com plenos direitos e superar ali certas provas impostas pelos juízes da organização. Mesmo assim, olha só, o atleta ele tinha que passar por um período suficiente de treinamentos e, por último, fazer um juramento perante a estátua de Zeus antes da competição. Tinha todo esse ritual, toda essa prática imposta ali a esse atleta. Então ele precisava gozar dos direitos de cidadão, né? Passava por esse treinamento e ainda tinha que, no momento, a única prática religiosa que existia era o culto aos deuses, ele precisava demonstrar esse culto. Inclusive o esporte era praticado com essa finalidade, né? Com a finalidade de superar as capacidades humanas e alcançar ali, quem sabe, a imagem dos deuses pelo culto ao corpo. O atleta grego, ele realizava nessas competições, nesse estilo primitivo de competição, né? Corridas curtas, de longa distância, arremesso de disco e de dardo, salto em distância, além de competir ali na luta livre, no boxe, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar do boxe em alguma aula, e nas corridas de carros de cavalos, tá bom? Então, todo esse misto de atividades era que compunham ali os jogos antigamente. Nos dias de hoje, vamos ver como está funcionando. O atleta profissional ou amador, ele se dedica normalmente a uma modalidade. No atletismo, dentro dos grupos das corridas, saltos ou arremessos. Então ele vai escolher uma modalidade, ele vai encontrar ali aquela que ele tem mais afinidade e vai de repente se dedicar, se profissionalizar somente a esta modalidade. Para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do atletismo, olha só, eu trouxe aqui para vocês, o atletismo, ele surgiu como um esporte lá na Grécia, em 776 a.C., ano em que a primeira Olimpíada foi realizada na cidade de Olímpia. Nessa altura, era disputada apenas uma prova nas Olimpíadas, era uma corrida de 200 metros, que era chamada ali pelos gregos de estádium. Tá bom? E aí a gente tem um relato maravilhoso que o nome do primeiro vencedor foi um grego chamado Coroebus, ok? Então, Coroebus se sagrou aí como o primeiro campeão das Olimpíadas antigas, né? Da primeira Olimpíada antiga. O formato, como nós conhecemos hoje, né? Aquele espetáculo maravilhoso, onde a gente tem a corrida com a tocha, depois acende a pira olímpica, o fogo ali das Olimpíadas, ele foi desenvolvido, né, no século XIX na Inglaterra, e ele vai contar aí com as seguintes provas oficiais: as provas de pista, as provas de campo, de rua e também as provas combinadas. E aí a gente já tem uma organização estrutural maravilhosa, mas ela ainda vai se subdividir em corridas, saltos horizontais e verticais, tá bom? Vai ter os lançamentos, o arremesso, tá bom? E as provas combinadas. Então a gente vai ter toda uma estruturação feita e idealizada aí por aquele que é tido como o pai dos Jogos Olímpicos da era moderna, o Barão Pierre de Coubertin, cujo principal argumento, o principal
a característica deixada por ele era de que o mais importante é participar, é competir com o espírito olímpico, com a classe de um cavalheiro, onde a vitória fica em segundo lugar. O mais importante é nós mantermos ali, fazermos o jogo do fair play, né, o jogo limpo, e fazermos a competição um espetáculo maravilhoso. Bom, aprofundando um pouco mais sobre o atletismo, olha só, a cartela traz para a gente aí, falando um pouquinho mais, a gente vai ter as provas de pista, as provas de campo, as provas de rua e as provas combinadas, tá bom, turmas? E as provas de pista, olha só, elas vão se subdividir, vão se dividir aí em corridas rasas, corridas de revezamento, corridas com barreira e corridas com obstáculos. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, né, as corridas de fundo, de meio fundo, e aí a gente pode, de repente, cair no engano de achar que o contrário das corridas rasas é a corrida funda, uma vez que a gente está acostumado no contexto popular, dentro de uma piscina ou no rio, né, tem a parte que a gente tem a parte que é rasa e a parte que é funda, mas nas corridas, esse ponto, né, o contrário das corridas rasas não são as corridas fundas. As corridas rasas são aquelas que não têm obstáculos, não têm barreiras, ok? Então a gente vai ter dentro das corridas rasas as corridas de fundo e de meio fundo. A gente vai ter também no atletismo, olha só, as provas de campo, que vão ocorrer ali em um estádio, né, no campo central, a pista vai estar ao redor e no campo central vão acontecer essas provas. Vão ser as provas de lançamento, onde são usados alguns implementos aí. Elas vão se dividir em lançamento de disco, ok? Lançamento de martelo, embora o nome seja martelo, não é especificamente um martelo, é uma bola de ferro presa a um cabo de aço com suporte ali para o atleta segurar, ok? O lançamento de dardo, que parece um arpão, uma lança bem grande. E, por fim, o arremesso de peso. Então, lembrem, fiquem bastante atentos que nós vamos ter 3 lançamentos e 1 arremesso somente. Vai ter essa diferença na nomenclatura porque os primeiros objetos, eles são lançados. E o último, ele é arremessado. É uma característica mais voltada aí para a nomenclatura e para a execução do movimento. Nós vamos ter também, olha só, as provas de salto, que vão se dividir aí em salto em altura, salto com vara, salto em distância e o salto triplo. Cada uma com elementos e características ali específicas de cada modalidade, tá bom? Tanto na execução quanto no regulamento. Os quesitos observados, por exemplo, no salto triplo, não são os mesmos do salto em altura. E também são diferentes ali no salto em distância e salto com vara. Então elas vão ter, embora estejam todos na mesma categoria de saltos, elas vão ter as suas particularidades, as suas singularidades. A gente vai ter também, dentro dessas provas do atletismo, as provas de rua. Elas têm percurso, né, as provas de percurso aí, que vão se dividir ali na maratona e na marcha. Essas provas, por serem mais longas, o atleta sai do campo, do estádio ali, né, olímpico, e faz o percurso ali, parte do percurso na rua e finaliza dentro do estádio olímpico, naquela caminhada maravilhosa na pista, sendo ovacionado pelos aplausos dos espectadores, né? Recebendo ali muitas palmas dos espectadores pela conquista de estar concluindo a prova. Às vezes, o último atleta recebe mais aplausos do que o primeiro, porque apesar de toda a dificuldade, mesmo não ganhando nada mais, ele está chegando em último lugar, ele está concluindo a prova, está dando ali todo o gás para ter o merecimento, ter o mérito olímpico, né, de estar participando da competição e respeitando aquela competição. Tinha todas as razões para desistir, para olhar e dizer assim, eu vou chegar em último, eu não vou ganhar mais nada, mas ainda assim, o espírito olímpico, a vontade de vencer, de nunca desistir, de nunca parar, faz com que ele se sinta motivado a terminar essa prova. A gente vai ter também no atletismo as provas combinadas, olha só.
a gente vai ter o heptatlo, que é a categoria feminina, tá bom? Vão ser 7 provas, e a gente vai ter, dentro dessas 7 provas, 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. Essas provas vão acontecendo e, dependendo da colocação, da qualificação do atleta ali, ele vai recebendo as pontuações características, né? E é importante sempre se manter nas primeiras posições para que alcance no final, na somatória geral ali dos pontos, uma colocação legal no pódio, né? Ou pelo menos bem próximo do pódio. A gente vai ter, essa que falei para vocês, o heptatlo, é a categoria feminina. No masculino, a gente vai ter o decatlo, que são 10 provas. E aí elas vão se dividir em 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 1.100 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, o lançamento de dardo e os 1.500 metros. Então, são provas bem exaustivas, bem cansativas, né? Onde o atleta precisa doar ali o máximo de si, se dedicar, ter um preparo físico não geral, mas para cada uma delas. Precisa ter também um conhecimento técnico de cada uma delas. Imagina ele confundir e colocar as habilidades do salto em distância no momento do salto em altura. Alguma coisa vai dar errada e talvez não consiga aí a melhor colocação. Então é importante treinar todas elas nos aspectos técnicos, táticos e também os aspectos físicos para ter um bom condicionamento físico e executar aí todas as provas com excelência. Bom, turmas, trago vocês agora para um ambiente diferenciado. Olha só que bonito esse lugar, um lugar onde acontecem as competições do atletismo, que é essa prática aí antiga, né? E é conhecido como esporte base. Mas por que, professor? Bom, isso porque as modalidades do atletismo, elas compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. A diferença talvez esteja na utilização desses movimentos, mas se a gente parar para observar os movimentos das modalidades do atletismo, a gente vai ter corrida, né? A gente vai ter o lançamento, a gente vai ter o arremesso. A corrida, o lançamento, o arremesso eram usados como artifícios aí para sobrevivência. Imagina lá na antiguidade, antes mesmo da construção das civilizações, o indivíduo correndo com uma lança para arremessar em uma caça, né? Para ter o alimento para consumir ali, né? Para sobrevivência. Então, são movimentos naturais, movimentos comuns, desde a antiguidade, desde que o homem é homem, tá bom? E aí, por isso, ele é tido como esse esporte base. A gente tem como usar esses movimentos, usar esse esporte, né? Usar o atletismo para treinar para outras modalidades. As corridas executadas aqui no atletismo proporcionam um condicionamento físico que pode ser usado no futebol, de repente, ou num jogo de handebol, né? Os elementos do arremesso de peso pode ser usado ali no jogo de handebol, nos arremessos que acontecem na quadra. Então, por isso ele é chamado de esporte base. O atletismo, ele é um conjunto, né, de esportes constituídos aí por várias modalidades. Como falei para vocês, a gente vai ter a corrida, a marcha, os lançamentos e também os saltos. E aí você pode estar talvez se perguntando isso que aparece na cartela para você. Como o atletismo pode ajudar na minha caminhada, na caminhada de uma pessoa para se tornar aí um atleta, né? A jornada que esse indivíduo tem executado para se tornar esse atleta. Bom, como já dito, ele é aí o esporte base, pois as habilidades utilizadas nele são globais e podem ser usadas em muitas modalidades. Então, se você de repente tem dúvida de por onde começar esse processo de profissionalização, de ser um atleta de excelência, o atletismo pode te ajudar. Começa praticando ali as corridas, começa praticando
de repente, as modalidades que estão inseridas ali dentro do atletismo, que aí você vai poder usar essas características em muitos esportes, como, por exemplo, no futebol. E falando de futebol, trago para vocês um pouco da história, olha só. Na Itália, praticava-se um jogo chamado ali o Calcio, né? Composto por 2 times com 27 jogadores cada. Nele era permitido ali qualquer tipo de agressão física para conseguir levar uma bola de couro até as traves localizadas no fundo do campo adversário. Essa característica não mudou muito, a diferença é que não tem tanto o contato físico, né? Já não é tão permitido. Foi na Inglaterra, lá em 1863, que o futebol realmente começou ali a ganhar um pouco da forma como nós conhecemos hoje. E aí, para a gente entender essa ligação, esse link entre o esporte de base, atletismo e o futebol, a gente precisa conhecer aí algumas habilidades específicas do futebol que aparecem para vocês. Olha só, a gente vai ter aí, por exemplo, a finalização, que é o ato de chutar a bola em direção ao gol, como aparecem algumas das figuras aí ao lado, né, nas imagens ao lado. Essa característica precisa ser treinada, ali usar coordenação motora. Imagina, você vem correndo em alta velocidade, precisa frear ali de certo ponto de vista para poder executar esse chute. Essa característica pode ser treinada junto às práticas do atletismo, né? Você vai aprender a correr de forma correta dentro do atletismo para depois utilizar essa habilidade dentro do futebol. Para executar uma finalização excelente. Essas habilidades também são usadas ali para o passe. Olha só, o passe, você vai chutar a bola para o jogador da sua equipe. Você vai tocar ali a bola, né, de modo tranquilo. Às vezes esse toque pode vir mais agressivo por conta do momento do jogo. Então você vai ter que ter também a habilidade de dominar essa bola, ok? Outra característica, outra habilidade específica do futebol é o controle de bola, que é basicamente manipular a bola usando os pés, a perna ou o peito, tá bom? Então ele vai fazer esse movimento de controle de bola para dar continuidade no jogo, para dar sequência ao jogo, para, quem sabe, ludibriar ali o adversário, para que consiga dominá-la, tá bom? Feito isso, outra habilidade é a condução, que é o ato de se deslocar no campo sem perder a posse de bola. Uma vez que ele perca a posse de bola, vai acontecer aí, olha, o desarme, ok? Onde o atleta vai tirar a bola da posse do adversário. Esse aqui requer aí, além das habilidades técnicas, táticas, permite dar uma liberdade muito grande, é o drible. O drible, ele te ajuda ali a fazer uma finta, né? A gente tem uma diferença entre drible e finta. A finta ela pode acontecer sem a bola, né? Mas no drible, o indivíduo vai enganar o adversário, vai desmontar a defesa. Então, a gente precisa ter esse jogo de corpo que as modalidades do atletismo proporcionam para a gente. Isso para que nós possamos pensar em ser atletas profissionais, tá bom? Se você sonha em ser um atleta profissional, o atletismo pode ser aí esse caminho. Mas se você quer ser um atleta amador, se você de repente percebe que não é a sua praia essa ideia do profissionalismo, a gente tem uma opção que une também aí as habilidades do atletismo, né? Essa modalidade maravilhosa, esse conjunto de modalidades, com essa prática amadora. E elas são, olha só, as corridas rústicas. Eu não sei se onde você mora tem muitas corridas rústicas, mas tem virado uma febre quase que todos os finais de semana, nos locais ali públicos, nos parques, de organizar evento, né? Até centros comerciais que aparentemente não tem nada a ver com esportes, têm organizado corridas rústicas. Isso porque é fruto de uma febre, de um grande fenômeno que é o pedestrianismo, palavra complicada da gente falar, né? Ou, de forma mais simples, as corridas rústicas, que é a modalidade mais tradicional do atletismo.
é uma das mais importantes e também populares. Olha só, isso porque através, né, por pedestrianismo, nós podemos entender as corridas a pé em rua ou também na estrada, ok? Então, é uma prática que a gente percebe também comum, ok? Há um segmento importante que são aí as corridas em campos, em que os atletas devem enfrentar os obstáculos naturais ou não, ok? Essas corridas, elas são chamadas aí, é o cross country, como os ingleses a conhecem, é a corrida que acontece no campo, um terreno acidentado. Atualmente, aí olhando para esse aspecto do amadorismo, né, a busca pela simples prática da atividade física tem estimulado o surgimento de cada vez mais eventos de corrida rústica, como falei a vocês, com distâncias menores e adaptando o modelo para o público participante, né? Imagina, nem todos que estão ali inscritos, nem todos que desejam participar são atletas profissionais, mas são atletas amadores que estão iniciando essa prática de atividade física e é muito importante ser estimulado com esses eventos, tá bom? Isso porque essas práticas, sejam elas profissionais ou amadoras, trazem consigo inúmeros benefícios que nós conhecemos agora, olha só. O primeiro deles é o fortalecimento do sistema imunológico, né? O sistema de defesa do nosso corpo. Isso porque os exercícios regulares, eles ajudam a aumentar aí os linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Imagina aquela guerrinha entre as bactérias, os vírus, as doenças e os linfócitos, que vão atacar ali esses elementos para tentar destruir essa possibilidade de doença no nosso corpo. A atividade física nos ajuda nesse aspecto, né, contribuindo também para prevenir aí os fatores de risco para doenças crônicas. Outro benefício, diminui a pressão arterial e melhora a circulação. Isso porque quem pratica exercícios tende a apresentar um nível de pressão arterial mais próximo da normalidade, reduzindo aí as chances de doenças cardiovasculares ou doenças no coração. Além disso, a pessoa que pratica, ela vê a sua circulação melhorada, evitando problemas como inchaço, varizes e muitos outros associados a esse sistema cardiovascular. Outro benefício é que controla a glicemia e as complicações ali da diabetes, tá bom? Uma vez que exercitar-se também ajuda na prevenção de complicações do diabetes e controlar o nível de glicemia, né, o nível de açúcar, estimulando a produção de insulina e facilitando seu transporte para as células do corpo. Outro ponto muito importante, esse principalmente para as mulheres, evita a perda óssea. As mulheres em determinada fase da vida a recepção do cálcio fica diminuída e ficam tendenciosas à osteoporose. A atividade física ajuda, tá bom? Esse é um outro benefício, que é a prevenção aí da perda óssea, que acontece com a inatividade e diminui também aí o risco de fraturas. Além disso, ela emagrece e ajuda a controlar o peso, uma vez que praticar atividade física regularmente ajuda no processo de emagrecimento, no controle do peso, queimando calorias e mantendo ali a massa magra. Se você tem problemas para dormir, olha só, ela melhora a insônia, tá bom? A prática regular de exercícios também ajuda a aprimorar a qualidade do sono, uma vez que o teu corpo vai estar com uma fadiga saudável, né, causada por esse exercício, você vai dormir melhor, tá bom? E isso, dormir melhor já seria uma característica maravilhosa, um benefício maravilhoso, mas ela também vai produzir, olha só, promove o bem-estar físico e mental. Há benefícios para a saúde mental com as atividades físicas. Isso porque ocorre a liberação de endorfina, que cria uma sensação de bem-estar e ajuda a reduzir, olha só, a ansiedade e combater a depressão. Além disso, melhora o humor. Os exercícios, eles estimulam diversas substâncias químicas cerebrais associadas aí à felicidade e ao relaxamento. Por isso, é comum haver uma melhora de humor. Então, diante desses inúmeros benefícios, diante da possibilidade de se tornar um atleta profissional ou de ser simplesmente um atleta amador, pratique esportes
pratique atividade física. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.